Rafael, o dólar está subindo hoje, mas semana passada a gente viu que chegou a 3,65 na mínima. O que está causando isso? Assim, você pode falar um pouco desse vai e vem, né, da moeda? Na verdade, o que está acontecendo é o seguinte, né? O dólar hoje é um reflexo muito do que está acontecendo, que aconteceu na semana passada. O mercado, ele viveu um período, digamos, eu acho que ímpar de tudo que aconteceu. A gente precisa citar um pouco o lado político, porque é isso que traz o reflexo em cima do câmbio. Mas antes de chegar nessa área, eu acho que o mais importante é colocar o seguinte: o dólar, nesse momento, ele tem duas funções importantes para o mercado. A primeira é que ele serve como uma espécie de termômetro. Ou seja, à medida que o mercado a temperatura vai esquentando, ou seja, o dólar vai subindo, vai mostrando que a temperatura está ficando quente, significa que o mercado está tendo mais risco. Seja ele por um risco político, seja ele por um risco econômico, qualquer tipo de questão que esteja trazendo risco para o mercado, o dólar acaba se acentuando. Então, esse termômetro, que é uma medida para você se ajustar à economia internacional. O outro lado é o lado mais de você enxergar um cenário bem diferente do que a gente está vivendo agora. O dólar ele despencou nessa última semana por conta desse avanço das operações da Polícia Federal. A Lava Jato, na 24ª edição, que foi bem mais dramática do que as demais, por configurar a pessoa Lula no meio de toda a história. Então, o dólar, o mercado vendo essa possibilidade de mudança de governo, vendo que a operação da Polícia Federal vai bater de frente com o governo, todas as questões que estão aí sendo postas. O mercado vê positivamente as ações da Polícia Federal contra o ex-presidente Lula e contra a presidente Dilma? Na verdade, o que acontece é o seguinte: o mercado, o que tem acontecido com o mercado durante esse tempo todo, né? O mercado tem sofrido muito ao longo, eu diria, de 2013 até agora, por políticas que vêm sendo adotadas pelo governo, que muitas delas equivocadas, na minha opinião, e que vem trazendo, que o mercado vem perdendo força, vem perdendo volatilidade, vem perdendo estímulo. Políticas que aconteceram anteriormente que vêm trazendo o mercado para onde está agora. Eu falo mais propriamente do preço da Bolsa, o índice Bovespa, deterioração das ações, Petrobras, entre outras. Então, à medida que o mercado... Essa é a primeira dificuldade. A segunda dificuldade é que o mercado não consegue enxergar uma luz no fim do túnel por parte do governo, né? O governo olha e diz: olha, nós vamos fazer isso, agora nós vamos para esse lado. Não, agora vai ser isso. Por exemplo, superávit, vamos ter superávit. Não, agora não vamos ter, vai ser déficit. Não, mas peraí, agora a gente vai ter uma banda. Quer dizer, o mercado olha para aquilo ali, o investidor que quer aplicar um dinheiro aqui, ele olha e fala assim: poxa, mas peraí, como é a história? Qual é o caminho? Então, o mercado tem tido muitas dificuldades de identificar o caminho, essa luz no fim do túnel. À medida que a Lava Jato avança, ela simplesmente coloca uma questão importante da possibilidade de uma mudança, porque se a Polícia Federal avança e bate de frente com a figura do Lula, ou por alguma maneira na Dilma, ou qualquer coisa que seja ligada diretamente ao governo, o mercado tem uma percepção de que pode haver uma mudança, seja ela via impeachment, que possa ganhar força, seja ela via TSE, e aí ele não vai esperar o fato acontecer para tomar uma ação. Ele se antecipa e compra ações. Então, o que aconteceu na semana passada, mas resumidamente, que eu falei aqui, é que as pessoas tomaram risco para valer, compraram as ações, principalmente ações ligadas a bancos, que subiram bastante, foram um grande destaque. Compraram as ações ligadas ao governo, por exemplo, Petrobras, Banco do Brasil, que tiveram uma rentabilidade muito forte. E o dólar, que é essa medida de termômetro, vai arrefecendo e cai, aliviando a pressão, quer dizer, aliviando aquela possibilidade de risco. Os juros também caíram bastante, com uma outra percepção também que o risco ficou menor. Então, na verdade, é uma clara fotografia por parte do mercado dizendo que a mudança ela é bem-vinda e eles estão se antecipando a isso. Se vai de fato acontecer ou não, a gente tem um longo caminho pela frente. Mas é aquela coisa, o mercado ele tem atitude, ele não espera acontecer, ele se antecipa para ver o que vai acontecer. Agora, a gente não sabe o que vai acontecer. Operação Lava Jato,
a cada dia acontece um fato novo que a gente não está esperando. Então, o que se espera também dos ativos? Então, eu tenho dito para os meus clientes todos os dias, eu espero matar sempre um dragãozinho por vez. Cada dia é um dia. O mercado está extremamente difícil, a volatilidade, o nível de estresse do mercado está muito alto, ainda mais agora da última semana. A gente teve uma alta muito forte, onde o mercado volta a ficar nos holofotes e é um momento que o mercado também se distancia um pouco da economia. Ainda na semana passada nós tivemos dados do PIB, da atividade econômica, ou seja, muito abaixo, com o desemprego aumentando, a inflação descontrolada. Então, ainda que o mercado se distancie da economia, o que está acontecendo é que eu estou avisando, olha, a partir de agora, vamos tentar matar um dia de cada vez. É impossível prever o que vem pela operação da Polícia Federal. É aquela coisa, você acorda com a notícia, tem sido assim, né? Você acorda, eu particularmente, eu acordo, já olho o telefone, já tenho o WhatsApp com um grupo lá enorme, diz, olha, o fulano de tal tem a busca e apreensão na casa de fulano de tal, a Polícia Federal está fazendo isso. Então, todo dia você acorda com alguma novidade. Não será diferente disso, na minha opinião, ainda para os próximos meses, porque as delações aconteceram, ainda estão tendo acordos de novas delações, então não vai ser diferente isso que vai acontecer. Ou seja, a minha opinião é que o mercado ainda vai se manter num nível de estresse bastante elevado e está muito difícil tentar prever o que vai acontecer com o preço propriamente dito. O cenário ele é dado. À medida que a operação avança, e vai para cima de uma possibilidade de mudança do governo, certamente a Bolsa vai melhorar, independente de como esteja o fundamento da economia. Isso é uma maneira do mercado olhar e ver os ativos que estão baratos em relação a tudo que aconteceu, desde 2013 até agora, e vão tomar o risco. Agora, ao contrário disso, também tem o fator tempo, porque vamos imaginar que não tenha mais nenhuma operação a partir de agora para frente. Vamos dizer aí, dos próximos 2 meses, a gente fique ali naquela tensão, mas que não haja nenhum tipo de operação da Polícia Federal. Quer dizer, novamente, esses preços todos que a gente viu subindo bastante, certamente eles vão voltar a corrigir. Então, quer dizer, o dólar pode voltar a R$4 a qualquer momento? Não tenho dúvidas disso. Claro que o dólar, quando a gente fala dele propriamente dito, a gente tem que ligar também um pouco da economia internacional, os movimentos dos bancos centrais, o FED, de uma maneira geral, não dá pura e simplesmente jogar com uma política doméstica. Tá? O dólar também tem influência do mercado lá fora. Mas, certamente, o que aconteceu foi um grande ajuste, uma gordura que a gente chama, ou seja, o dólar, ele de fato encontrou o seu preço da crise política e econômica, eu diria que não é uma crise econômica, é uma recessão mesmo para valer. Acho que a crise, a gente discute no momento em que você fala de medidas que podem melhorar ou não, mas tão pouco está sendo discutido. Quando discute, é rápido. Então, eu diria que o câmbio, nesse momento, ele se ajusta a uma nova realidade e que pode voltar para a região dos R$4, mas isso se, por exemplo, o fator tempo vier aí a acontecer e não tiver nada de novo pelo lado político ou não tiver nada novo pelo lado da Polícia Federal. O mercado hoje tem um novo indicador, né? É o indicador Polícia Federal, PF. Né? Você tem um indicador de inflação, tem um indicador do PIB e tem um indicador Polícia Federal. À medida que esse indicador avança mais fortemente para combater a corrupção, para combater denúncias graves que a gente já viu, de dioxídio, etc., aí o mercado vai reagir certamente. Você falou que, tirando a crise e tal, que ficaria na faixa de 3,70. Então, o dólar que refletiria a condição econômica do Brasil atualmente seria nessa faixa, uns 3,70. Eu tenho uma visão de que o dólar, quando chegou próximo ali dos 4,20, ele encontrou aquilo que eu disse há pouco. Ele encontrou o preço da crise pelo simples fato dele não ter tido mais força. Quando chegou ali nos 4,20, o Banco Central colocou as asinhas de fora e falou, olha, cuidado que a partir daqui eu vou começar a intervir. A partir daqui eu acho que também não é interessante para mim deixar
o dólar avançar. Então ele ficou um pouco lateralizado. E agora, com esse novo indicador da Polícia Federal, o dólar veio. A minha percepção, com os meus estudos, até um pouco de análise em cima de fluxo de mercado, que vem de compra, que vem de venda, eu acho que uma relação entre 3,50 e 3,80 é extremamente desejável para o momento que a gente está vivendo agora. Seria o dólar aí descontado os efeitos da crise política, é isso? Exatamente, descontando isso e procurando a novidade. E aí correndo de novo para a possibilidade de mudança. E aí, obviamente, a partir desse patamar, ou seja, 3,50 para baixo, eu diria que a gente já mudou completamente o cenário. E se a gente voltar para a casa dos R$4, ou seja, a gente de novo volta para um ambiente. Mesma política. Exatamente. Para quem pensa em viajar, o que você sugere então nesse cenário de volatilidade? Olha, é uma dica muito fácil, muito tranquila, embora tenha que conter um pouco a emoção, né? Se você tem uma viagem marcada, por exemplo, semana passada, eu tenho uma grande amiga que ela vai estudar, não tem escolha, ela vai no final do ano para fora estudar. Ela falou assim, olha, eu preciso comprar dólar. Então, como ela não tem escolha, então ela não pode entrar no calor da emoção do câmbio do dia a dia. Então, o que eu digo para ela, olha, veja quanto tempo você tem. Você tem 10 meses, 10 meses para você viajar, então você a cada mês vai fazendo as suas compras de dólar para ficar ali mais ou menos na relação do médio do mercado, sem sofrer tanto com essa coisa de, poxa, subiu demais, será que eu perdi o timing, caiu demais, será que eu acho que é a hora, etc. Porque nesses momentos de extremidade são os momentos que a gente toma as piores decisões, porque na imensa maioria elas vêm tomadas de muita emoção. Haja visto agora, recentemente, eu tenho um canal online na internet, o dólar despencou e as perguntas que mais aconteceram foram, e aí, posso comprar, eu vou ter que viajar. Então eu acho que o dólar nesse momento é uma questão de planejamento. É difícil você tornar ele como uma possibilidade de investimento mesmo, propriamente dito. Dizer que não, vou tomar esse ativo em dólar porque eu acho que ele vai valorizar, eu não acredito em tudo que está acontecendo aí, daqui a pouco ele volta. Porque a volatilidade, o risco está muito alto. E é bom fracionar justamente para tu não ficar fazendo essa futurologia, né? Caiu, será que cai mais, né? Eu acho que nesse caso o planejamento é a melhor coisa. Para o câmbio é a melhor coisa. Falta quanto tempo? Eu vou viajar daqui a 3 semanas. Então, todo dia, você tem $1.000 para comprar, todo dia você divide 1.000 pela quantidade de dias que falta para você viajar, vai comprando um pouquinho e vai participando do preço ali do médio do mercado. Sem hora você vai comprar mais barato, hora vai comprar um pouco mais caro, mas sem entrar no drama que está o dólar hoje. Eu diria que está um pouco dramático, tanto o mercado de ações quanto o dólar. Mas a cotação de hoje está no intervalo de compra que você falou, de 3,50 a 3,80. Isso, eu diria que então, o comportamento de hoje valeria a pena. Sim, o comportamento de hoje é um comportamento um pouco mais de alívio, atenuando um pouco o drama, como eu comentei, diminuindo um pouco aquela ansiedade. Quer dizer, o mercado não viveu a inércia da semana passada. Ele realmente está botando a cabeça no lugar para você, olha, beleza, caiu 4, 5 dias consecutivos. Eu, particularmente, que eu comecei a mostrar, eu escrevi um artigo mostrando a possibilidade de venda do dólar depois que tinha perdido a faixa dos R$4. Então, para hoje, eu já comecei a dizer, olha, aqui é meu objetivo, vamos parar de vender. Aqui a gente coloca o trade, né, a operação no bolso. Então, o que está vivendo o dólar hoje, eu diria que é um pouco disso, um pouco de calmaria. As pessoas estão colocando o lucro no bolso mesmo, depois dessa queda toda, e acho que vai demorar um pouquinho mais para a gente ter uma percepção de direção. E aí tudo vai depender do andar do movimento político, porque a economia a gente já sabe o que está acontecendo. Então, eu acho que a mudança para o lado político é que deve ditar o ritmo. É arriscado investir em ações se a gente tem aí a previsão de uma recessão tão profunda esse ano quanto a do ano passado? Bom, tem uma questão que é assim, a gente tem que comprar ações num período de vacas magras. Tá? Mas vacas magras desde que a gente tenha um ambiente de melhor previsibilidade. Saiba o que vem acontecer pela frente. E aí a gente voltou agora, nesse ano, a falar de que não vai falar de economia sem poder falar de política e vice-versa. Então a gente depende diretamente de quem lidera, de quem governa, da parte da gestão do governo, sobre a questão do ajuste fiscal, o que ele vai fazer sobre a economia, que eu, sinceramente, eu sou
analista de mercado financeiro, e eu não sei dizer para o meu cliente o que vem por parte do governo. Eu não sei. Qual é a agenda dele, o que ele vai fazer. Então, como eu posso montar um portfólio para eles e, olha, é isso. Então, se eu não tenho essa visão para frente, então o que eu digo? Vamos correr para uma zona de maior segurança. Então, títulos do governo, ou então ações que estejam atreladas a receitas em dólar. No início do ano a gente recomendou muito isso. Então vamos fazer um break. Explica agora pra gente o que investir seguro nesses momentos de crise. Vai, Tá. você estava falando. Um pouco. Seguro é só título. Título. Só título do governo. É a única zona de segurança, embora tenha caído. A rentabilidade. Da percepção, isso. Tá. Mas seria o letras do Tesouro, por exemplo. Você está bem resguardado, você tem o FGC, que pode até R$250 mil, então ainda que a crise possa apertar as finanças, afetar a área financeira, bancos, ainda que isso possa acontecer, você tem uma certa garantia. É a única zona de conforto que eu vejo para esse momento. Aí alguém que quer se proteger investindo na bolsa, que tipo de ações ele pode buscar agora? Então, aí são ações que sejam resilientes a movimentos de crise, como por exemplo a Ambev, empresas que estejam mais ligadas a bons pagamentos de dividendos, que você esteja alocada ela para um movimento de longo prazo e que esteja menos influenciada por esses ciclos de movimento de mercado, ou seja, setores mais resilientes à crise, na imensa maioria, são aqueles setores mais defensivos, varejo, utilidade pública, coisas que, de uma maneira geral, com crise ou sem crise, acabam se tornando inevitáveis. O consumo de bebidas, restaurantes, a gente chama de consumo não discricionado, né? Que são aqueles essenciais básicos, energia elétrica, que a pessoa vai consumir mesmo em ainda crise. que esteja caro, por exemplo, a energia elétrica, ele não tem jeito, ele tem que consumir. Então, para o mercado acionário, a defesa é essa, não tem jeito. Existem defesas no mercado, você pode comprar ações e ir para o mercado de derivativos e se proteger, fazer o chamado hedge, fazer proteções, mas tais defesas é muito difícil num ambiente de muita incerteza. Quando sai de uma bolsa que vem 36 mil pontos e vai para 48, 49 mil pontos, ainda que você esteja protegido, chega uma hora que você, poxa, mas se eu não tivesse protegido eu estaria ganhando muito mais, porque realmente foi muito forte. Então, ainda assim, não seria a opção tão boa. Uma zona de segurança são os papéis mais resilientes mesmo. E nesse momento, em termos de fundamentos, a Ambev, para mim, é o top 1 da lista e acaba sendo também um movimento que se retroalimenta. Como as oportunidades são tão poucas, então as que restam acabam sendo atraídas por várias pessoas e vão comprando, e que vai subindo, e vai se tornando interessante e assim vai indo. E o investidor ele tem aquela ideia de Petrobras e Vale, né, que são sempre as preferidas, enfim, as blue chips. Entra em Petrobras agora, entra em Vale, como é que você avalia essas ações? Subir no exterior, será que isso não ajuda aí a Petrobras? Ajuda, inclusive até participei de um estudo no qual a gente conseguiu avaliar que no início desse ano a relação do petróleo com a Petrobras ter uma relação muito mais próxima, ter uma correlação muito mais forte do que no início do ano passado, onde essa relação era mínima, praticamente zero. Então, o petróleo se recuperando faz com que as ações da Petrobras tenham uma relação bem positiva. Agora, a Daniela estava comentando sobre que o investidor, na imensa maioria, ele pensa em Petro e Vale. Na verdade, isso virou uma questão mais de cultura, né? Por serem as antigas empresas, as grandes empresas, cultural, né? Eu diria que o mercado está passando por um grande processo de transformação e essa transformação ela é lenta, gradual, e que essas questões daqui para frente não serão levadas tão em conta assim. Até mesmo por conta da própria destituição da empresa Petrobras, que passa por um momento bem difícil, dívida alta, um valor de mercado completamente deprimido, né? Desde 2012, 2013 até hoje. Então, essa transformação ela vem por quê? Porque o investidor ele está mais informado, a crise política e econômica, de uma maneira geral, está fazendo com que as pessoas se informem mais, corram atrás de informação e invistam melhor, de maneira mais inteligente, seu dinheiro. Porque
A poupança, que era a zona mais segura, já não serve mais. A gente tem... Por que não serve mais? Explica pra gente. O que está acontecendo? A poupança hoje, ela rende, só que você perde poder de compra à medida que... Está perdendo da inflação. Porque está perdendo para a inflação, exatamente. Então, se ele culturalmente, para investir numa zona em ações era Petro e Vale, culturalmente para uma zona segura era poupança. Isso está mudando. As pessoas estão desbancarizando, as pessoas estão procurando plataformas abertas, as pessoas estão procurando lugares onde possam render o seu dinheiro mais que a inflação. Então, esse amadurecimento do investidor está levando a que eles vão para as outras áreas e outras empresas que estejam bem fundamentadas, que estejam longe de qualquer crise ou de movimentos de corrupção, ou seja, e aí ele está se informando muito mais. Então deixou, voltando à sua pergunta, Petro e Vale, deixou. A Vale tem um comportamento muito mais ligado ao mercado internacional, principalmente minério de ferro. Aliás, hoje, propriamente dito, o minério de ferro explodiu no mercado chinês e aí está fazendo com que todas as siderurgia e mineração subissem. Então, tem um pouco de preocupação ou não com a atividade econômica mundial para fazer com que a Vale, que participa de todo esse ciclo, venha se valorizar ou não. Mas a Petro tem um problema, tem um risco político, intervenção de novo no governo em cima da companhia. Então, aos poucos está deixando de acontecer isso. As pessoas estão indo para, por exemplo, ações ligadas a bancos, que têm também bons fundamentos, têm pagos proventos que são dividendos ou juros sobre capital de forma consistente, ainda que muito menos que a inflação, mas tem pago. Então, as pessoas estão começando a tomar como realidade que o mercado ele tá mudando aos poucos e aí elas estão sentindo necessidade de mudar junto. Então, eu diria que a gente tem um ponto positivo em tudo isso que a gente está vivendo, em toda essa crise que é mais política que econômica, que a partir do momento que desatar esse nó, eu imagino que o mercado vai estar muito mais maduro, inclusive por parte das pessoas físicas, que eu particularmente lido todos os dias para poder buscar novos canais de investimento, novas empresas melhores do que essas que estão das mais famosinhas, e acho que o mercado pode se fortalecer com isso. Então, quer dizer, as pessoas hoje em dia, alguém que queira entrar no mercado de ações, você sugeriria uma carteira muito mais diversificada que Petrobras e Vale, no caso? Certamente. Eu diria, se o investidor, ele acabou de entrar, assim, eu nunca falei com ele na vida, a primeira coisa que eu perguntaria para ele, primeiro, qual o planejamento desse recurso dele, se ele quer entrar primeiro no game, porque a Bolsa tem possibilitado isso, quer dizer, entrar no game é fazer apostas, comprar agora e vender amanhã de curto prazo, porque tem dado essa oportunidade. Aliás, esse é um outro fator que a crise está provendo, as pessoas de alguma maneira têm buscado renda em cima, em bolsa, em renda variável, por conta da própria crise, porque a volatilidade alta permite ganhos rápidos também, perdas também, mas acho que à medida que ele vá se controlando, à medida que ele vá fazendo o que a gente chama de manejo de risco, ele tem essa oportunidade. E depois identificado o perfil dessa pessoa, eu diria que ele ir para empresas seguras, né, que estejam um pouco fora desse ambiente de grande volatilidade, e aí são as empresas mais resilientes. E aí eu diria que colocaria Ambev, colocaria Itaú, empresas que têm uma boa representação aqui no mercado brasileiro e também que são atrativas do ponto de vista do capital estrangeiro, que tem atraído bastante capital estrangeiro. Eu iria por esse lado. E aquela coisa de montar uma carteira para previdência, para aposentadoria, você também acha que, por exemplo, a pessoa pode começar agora, né? No longo prazo. Aí a gente tem que separar um pouco, porque, novamente, o movimento dramático no mercado está muito forte. As pessoas estão pensando muito no que aconteceu ontem e o que vem para amanhã, mas vamos separar um pouco dessa crise política, etc. Realmente tem diversas ações e companhias hoje que ele jamais imaginaria que poderiam estar valendo o que estão valendo. E, na verdade, o mercado, ele, às vezes, exagera um pouco
na hora de precificar os seus ativos em função de tudo que está acontecendo. Então, pensando no movimento de longo prazo, e eu diria 10 anos, por exemplo, existem essas oportunidades, mas que não seriam compras imediatas. Essas pessoas, quer dizer, eu diria que faziam compras progressivas, pequenas e constantes, né? Sem entrar no oba-oba do mercado, esse movimento todo que está acontecendo. A baixa no preço dos ativos do Brasil, exatamente, é isso? Exatamente. Que tipo de ações você sugeriria para alguém que está pensando nesse horizonte de 10 anos? Bom, a primeira que vem em ideia, assim, seria as ações de bancos, Itaú e Bradesco, primeiro porque elas têm grande percentual no índice Bovespa. Então, uma recuperação dos mercados, elas são as primeiras ainda, com muito mais força. Então, se você não se importar com os movimentos de curto prazo, eu diria Itaú está número 1 da lista para ter essa percepção, e algumas outras empresas que estejam, digamos assim, que apresentam bons fundamentos e que estejam um pouco mais afastadas a esse turbilhão que a gente está vivendo agora, entendeu? E aí eu diria empresas que têm menos interferência do governo também. Comprar Petrobras agora, pensando no horizonte não antes de 20 anos, é isso? Eu não consigo nem recomendar as ações da Petrobras, porque eu não sei o que pode acontecer, que tipo de intervenção vem em cima dela. Entendi. Nem para o longo prazo, neste momento, eu faria uma recomendação. Mas ela já valeu 50, mas a realidade, quando ela valia 50, era totalmente diferente de hoje. E o mercado, ele é inteligente nesse ponto. Se está valendo hoje 10, 12, 13 reais, é porque tem algum fundamento por trás disso. O mercado ele não é bobo nesse sentido, porque valeu 50, hoje está valendo 10 e está simplesmente barato. Eu acho que tem um risco ainda muito grande que não é pura simplesmente da empresa. A empresa propriamente dita, ela está fazendo um bom dever de casa. Vender os ativos, ela está reorganizando a casa, reorganizou toda a sua estrutura de organograma, melhorando as sinergias entre as áreas. Isso muito me interessa. Isso muito interessa do ponto de vista de governança da empresa. Interessante. Porém, ela tem uma dívida muito alta ainda, quer dizer, ainda que ela não investisse nada, ela demoraria de 5 a 6 anos para pagar toda a sua dívida, pelas receitas que ela tem aí. Como ela está diminuindo a sua produção, para justamente ficar mais enxuta, isso pode demorar ainda um pouco mais. Então, a capacidade que ela tem, dificuldade que ela tem de buscar financiamento e o próprio governo que não tem dinheiro para ajudar, então ela passa por uma dificuldade muito grande. E a gente também não sabe o que o governo pode chegar e fazer em cima da empresa. A gente não tem essa segurança. Então, eu diria que a minha recomendação é de neutralidade, né? Ou seja, não faça nada. Fique na boa, espere. Eu acho que existem outras oportunidades no mercado, ao invés de ficar olhando pura e simplesmente na Petro. E quem tem um perfil mais agressivo, o que você sugeriria? Que produto financeiro hoje está interessante para quem tem um perfil mais agressivo? Um perfil mais agressivo... Pode ganhar, passa a turbulência toda aí. Num perfil mais agressivo, que até um pouco mais até o dia a dia de pessoa física que está todos os dias ali na bolsa, os contratos futuros, né? Os mini contratos de índice de dólar têm tido giros... Índice dólar, opções não? Opções não, Tá. Opções não. Opções você pode também, desde que você tenha o papel, ou seja, a empresa tem opção, você precisa ter o papel para resguardar, fazer parte de segurança do seu investimento. Mas o índice dólar tem sido certamente o melhor parque de diversões para quem está buscando o risco, que é um investidor agressivo. Semana passada, eu pude lidar aí com vários investidores que tiveram ganhos exorbitantes vendendo dólar ou comprando o índice em função dessa grande puxada que o índice deu. Certamente. Por quê? Porque tem uma boa volatilidade e liquidez, que é tudo que a pessoa precisa nesse momento para entrar e sair sem sofrer com o movimento de mercado. Não precisa de muito dinheiro, né? Você estava falando, né? Não precisa. Você comprar um contrato de mini dólar hoje pela Clear Corretora são R$90, extremamente acessível. Um contrato de mini dólar R$150, de mini índice R$90.
Então, Mini índice negocia o quê? Que são os contratos futuros. É o índice Bovespa, que a gente vê, que a gente cota todos os dias, só que atrelado a mais uma taxa de juros, que é um contrato para um determinado tipo de vencimento. É até legal explicar para o internauta assim, como é que funciona, assim, só para ele saber. É acessível, ele é um contrato futuro, né? Que você estava Exatamente. falando. É um contrato, é um acordo, quando você compra, é um acordo que você vai comprar aquele índice no dia do vencimento, naquele valor que você está executando o contrato naquele momento. Só que o que está acontecendo é que ninguém vai pro vencimento, né? Ninguém vende antes. Todo mundo vende antes. E como a margem de garantia, que é aquele depósito inicial que você faz para participar da brincadeira, digamos assim, para ficar mais objetivo a explicação, ela é muito alta, é muito elevada quando você leva uma operação de um dia para o outro. Então, se eu quero ficar comprado em dólar ou vendido em índice, por exemplo, a margem de garantia ela é de 15 a 20 vezes mais do que quando você deposita para operar apenas no dia, que é o day trade, que é compra e vende no mesmo dia. Então, o que acontece é que durante o dia tem um giro muito grande, mas mais próximo do fechamento as pessoas vão zerando suas posições e poucos investidores vão carregando suas posições. Com essa posição. Porque é mais caro. E o risco também é mais alto, por isso que é mais caro. Você imagina, você está comprado no dólar. Sai uma notícia que, enfim, Lula foi preso. Uma notícia dessa. O dólar abre caindo, a bolsa explodindo. Então, essa pessoa que amanheceu o dia comprado no dólar, já, na abertura tem uma perda muito grande. Então, há um risco muito forte. Por isso que a margem, o ingresso para você participar dessa brincadeira era mais caro. Do dia a dia, do day trade, R$90 os contratos futuros e 150 do dólar, esse sim ele é mais acessível. E aí as pessoas compram e vendem ali. Basta você ganhar 600, 700 pontos no índice, por exemplo, que é aquela oscilação em pontos que a gente enxerga quando a gente vai olhar a cotação, você dobra o seu dia. Você depositou R$90, você, enfim, tem R$90 de lucro. Então, é uma alavancagem também. Exatamente. Então, perde tudo? Para que fique claro para todo mundo, isso é um investimento de risco. Tá? A gente está falando de investidor agressivo. Por favor, o senhor Rafael falou que é muito legal. Mas eu não diria que é esse perigo todo. Assim, no sentido de, eu acho que contanto que ele tem a percepção de que ele está fazendo e da sua zona de segurança, ou seja, ninguém pula de um paraquedas sem saber que, ninguém pula de um avião sem saber que você tem que usar um paraquedas. Ninguém entra no mercado, ou deveria entrar, sabendo que tem risco, que você precisa se proteger. Então, eu diria que os stops das operações é uma zona de segurança tanto quanto o paraquedas para quem salta no avião. Estipular o seu limite de perda, é isso que é o stop. Exatamente. Então, se for entrar, saiba o quanto você quer perder, para justamente depois, você sabe que vai perder, participa da brincadeira. Isso é para um investidor mais agressivo. Bem, muito obrigada. Eu acho que é isso, Rafael. Mais alguma consideração assim que você queira dar sobre essa semana? Tem alguma coisa que você acha que vai mexer com o dólar, por exemplo, com a bolsa? Hoje o mercado está bem de lado, assim, como se estivesse esperando alguma notícia. A ansiedade diminuiu um pouco. Eu diria que hoje o comportamento da alta do índice ela tem muito mais a ver com a China. Eu diria que, assim, para a gente situar o cenário, né, para a gente encerrar colocando um cenário, eu acho que são duas cartas coringas que vão o tempo inteiro entrar em qualquer jogo do mercado. Um é a Operação Polícia Federal, Lava Jato, e a outra, a China, que está em constante mudança. Então, a gente vai perceber que vira e mexe, ou é a China falando mais alto em cima dos mercados emergentes, no qual o Brasil faz parte. Hoje, propriamente dito, o minério de ferro, a Vale está subindo mais de 10%, CSN também, e a Lava Jato com a questão doméstica. Então, um ambiente hoje para entrar em bolsa, a gente tem que estar ligado diretamente para esses dois cenários. E é eles que, no curto prazo, vão, enquanto não houver uma luz do fim do túnel em termos de política econômica, de perspectivas do que vai acontecer, para um ambiente, para o empresário ele vir para cá e saber exatamente o que vai acontecer, quais são as regras do jogo para ele aplicar o seu dinheiro e montar a sua fábrica, enquanto isso não acontecer, a gente vai viver com esses dois cenários aí. Ou seja, mais estresse, mais volatilidade ainda nesse cenário de curto, eu diria até médio prazo, porque é uma coisa que não se resolve, não vai se resolver ainda no curto prazo.
Eu só tenho uma última dúvida. Você falou que, enfim, o mercado reage muito a essa coisa de mudança de governo, né? Tem algum cenário mais favorável, assim, por exemplo, se saísse atual presidente, entrasse o vice, ou se, por exemplo, se fosse uma cassação da chapa inteira pelo TSE, tem alguma coisa que você vê? Uma diferença para o mercado? Olha, que sobe, que o mercado sobe, tendo uma ruptura política, seja ele com algum impeachment assumido o Temer, ou o TSE para caçar os mandatos e chamar novas eleições, o mercado vai subir. Igual. Agora, talvez uma proporção mais, outra menos, vai depender também, no caso do TSE, que se vai abrir uma nova eleições, você vai ter uma nova discussão de planos para resolver o problema da recessão econômica, e aí talvez isso deva dar um pouco mais de inclinação ou não a essa elevação. Eu diria que só o impeachment e a entrada do Temer, pelo programa que o próprio partido já mostrou, Ponte para o Brasil, que é um programa que ele tem uma cara mais de mercado, ao meu ver, ele já é o suficiente para fazer o mercado andar. E aí, na verdade, o que vai andar mais ou menos vai depender um pouco dessas discussões, que ainda é difícil de falar. Mas basta ter alteração, é o suficiente para fazer o mercado andar. Isso, para mim, eu estou muito consciente disso.